A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, que coisa boa, que bom poder estarmos juntos, para juntos podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem dado para nós. O Senhor te abençoe tremendamente, em nome do Senhor Jesus, que a graça de Deus, o amor de Deus seja abundantemente sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tremendamente em nome do Senhor Jesus. É muito bom poder estarmos juntos e podermos compartilhar a palavra de Deus. Deus colocou no meu coração uma palavra que eu quero compartilhar com os irmãos. Eu tenho certeza que será útil, que será de grande relevância, porque nenhuma palavra que sai da boca de Deus volta para Ele vazia. Antes faz aquilo que lhe apraz. E Deus vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então, a palavra que o Espírito de Deus colocou no meu coração está registrada no livro de Salmos, Salmos de número 42 e 43. Por que 42 e 43? Porque no saltério hebraico, ambos são o mesmo capítulo, não há essa divisão. Em todos os comentaristas, todos os intérpretes das Escrituras entendem que é o mesmo salmo, dividido apenas para maneira didática, mas constitui um salmo apenas. E o salmo de número 42, ele vai abrir o que nós chamamos de segundo rolo, ou segundo livro de salmos, porque o livro dos salmos ele é dividido em 5 livros. E o salmo de número 42 ao de número 72, ele vai abrir aí o segundo rolo, o segundo livro do saltério da poesia hebraica. Isso é muito importante para nós. E aqui esses salmos, dentre esses 72, do 42 ao 72, nós temos 7 salmos aqui que são dados aí aos filhos de Coré, aos filhos de Corá. Então nós vamos entender o que esses salmos têm a ver comigo, têm a ver com você. Eu tenho certeza que eu e você, nós em algum momento aqui nós vamos nos identificar, vamos ser corrigidos, exortados, ensinados, redarguidos, colocados para cima, sermos abençoados pela palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe poderosamente. Quero desde já agradecer a você que é inscrito no nosso canal, que Deus te abençoe poderosamente. Você que é novo por aqui, nos ajude, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí esse vídeo com demais pessoas, ative aí o sininho de notificações, deixe o seu comentário, é muito importante para a gente, deixe o seu like também, precisando da sua ajuda, seja bem-vindo ao nosso canal e juntos vamos fazer aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Amém? E eu quero convidar você a nós lermos o livro de Salmos de número 42, em nome do Senhor Jesus. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei pela salvação de sua face. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde os Hermonitas, desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas e todas as tuas vagas vêm passando sobre mim. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia, e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do inimigo? Com ferida mortal em meus ossos me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque está abatida, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Olha que salmo maravilhoso, que salmo lindo,
Não é verdade? Tenho certeza que muitas vezes você foi tocado pelo livro de Salmos. Muitas vezes, dependendo da situação que você está, você recorreu ao livro de Salmos para receber uma resposta de Deus, uma intervenção de Deus, né? E esse Salmo de número 42, ele traz para nós um certo aspecto, um assunto muito interessante que está muito em voga hoje, e que é um desafio, principalmente para a igreja, que é a questão da depressão. Não sei se você reparou aqui, mas esse homem, não sabemos se é Davi ou se é algum dos filhos de Corá, não sabemos quem é o salmista que escreveu esse louvor, mas se ele está registrado aqui é porque é para falar comigo e com você. E esse livro de Salmos, esse livro especificamente que nós estamos vendo aqui, ele é muito interessante porque ele trata de uma oscilação. Uma hora ele está bem, outra hora ele está mal, uma hora ele está com Deus, outra hora ele quer saber de Deus. É um salmo muito interessante, nós vamos compartilhar algumas coisas com os irmãos. E nós vamos falar sobre esse assunto, depressão. Então eu vou tratar sobre alguns gatilhos, sobre alguns ciclos, e depois nós iremos tratar à luz desse salmo como sermos curados por Deus. Quais são as lições que esse salmo tem para nós? Tem para mim e tem para você. Talvez eu estou falando com alguém que nesse momento está passando por esse momento de depressão. Talvez eu estou falando com alguém que neste momento tem alguém com depressão. Então nós vamos procurar entender o que é para poder ajudar, poder aconselhar, e acima de tudo a luz da palavra de Deus. Então eu quero te convidar neste momento agora, não feche a sua Bíblia, fique com ela aberta. Nós vamos batalhar um pouco aqui nesse texto, nós vamos nos deleitar nele. Tem uma coisa muito interessante, eu quero chamar a sua atenção. Salmo de número 42. Masquil. Masquil traz a ideia de instrução, traz a ideia de ensino, de didático, de orientação. Então, ou seja, é um salmo didático, é um salmo de ensino. Para quem? Para o músico mor, ou seja, o dirigente, o responsável, né, pelo grupo de louvor. Entre os filhos de Coré, ou filhos de Corá. Esse mesmo, os filhos de Corá. Lembra de Corá? Aquele que se rebelou contra Moisés, servo do Senhor, e Deus o matou juntamente com Coré, Datã e Abirão, né? A terra abriu ali, né, a sua boca e engoliu todos eles vivos, como sinal do castigo e juízo de Deus contra uma rebelião. Mas a Bíblia vai dizer que os filhos de Corá, seus netos, eles sobreviveram. Por quê? Cada um é responsável pelos seus atos. Não são os filhos que pagam pelos pais, nem os pais vão pagar pelos filhos, mas cada um é responsável diante de Deus. E Deus deu sua misericórdia para com os filhos de Corá, para com seus netos, para com a sua descendência. Prova disso que o rei Davi vai colocar, né, quando ele vai organizar ali o sacerdócio, vai organizar as equipes, pessoas que vão trabalhar no templo, ele vai colocar os filhos de Corá como responsáveis ali pela música, que eram levitas, né, responsáveis pela música, e também os porteiros que iriam cuidar, né, ali das portas do templo do Senhor. E olha que coisa interessante como começa esse salmo. Lembrando os irmãos que não sabemos que se trata ou de Davi ou de alguém, um salmo não muito específico, mas é muito interessante porque fala de mim e fala de você. Assim como o servo, ou seja, ele vai usar uma figura de linguagem, assim como o servo é o corça, né? Não sei como está a sua versão, né? Assim como o servo, ou corça, brama, ou seja, ela grita, ela anseia pelas correntes das águas. Por quê? Ela anseia pelas correntes das águas e ela não mede esforços para subir ao lugar mais alto e alcançar as fontes, a origem daquela correnteza. Se ela tiver que subir uma montanha muito íngreme, né, com muitos percalços, com muitas dificuldades, ela vai até lá em cima, com sua rapidez, para alcançar, né, mais assim por cima, água pura, água limpa, onde ela pode se afastar tanto dos caçadores como dos seus predadores naturais.
porque esse é o desejo dela. Pelas correntes das águas. Ou se está se tratando aqui, parece que o salmista está no deserto, e no momento ele vai fazer uma introspecção, ele vai olhar para dentro de si, e nós vamos entender aqui que ele está, parece que ele está longe do templo, ele está longe das coisas de Deus, está longe da presença de Deus, porque a luz do Antigo Testamento, no Antigo Testamento está diante de Deus, ele está no templo, era participar das festas do templo, e aqui estamos tratando talvez de um levita que tinha oportunidade, né? Ele era uma espécie de um líder, no momento a gente vai ver isso aqui mais para frente, mas ele foi privado de alguma forma, não sabemos porquê. Aqui não diz se é pecado, desobediência, uma coisa que foi, mas ele está longe. Não sabemos também se esse é um salmo pós-exílico ou exílico, escrito ali, né, no período do exílio babilônico, né, ou depois do exílio babilônico, não sabemos, mas ele está longe, né, ele acha que ele está longe. Para ele aqui a adoração a Deus ela é geográfica, ele precisa estar em um certo lugar. Assim como o circo brama pelas correntes das águas, ela tem sede, por causa do amor, né, por causa do desejo biológico, da necessidade biológica e também de preservação. Assim suspira, ou seja, assim ela aflige, ela é afligida, ela esmorece, ela almeja o que? A minha alma, a nefesh, ou a psique, o meu eu, minha alma, minha, né, as minhas sedes, as minhas emoções por ti, ó Deus. Uma coisa interessante é que esse Deus, aqui, Elohim, ele vai aparecer cerca de 22 vezes, tanto no Salmo, né, juntando os Salmos 42 e 43, você vai ver o termo Elohim, o nome Elohim, né, Deus vai aparecer 22 vezes, mostrando que Ele está sempre presente. Amém? Ele está sempre presente. Comigo, com você, Ele está sempre presente. A minha alma tem sede de Deus. O Deus vivo. Quando entrarei, me apresentarei ante a face de Deus. Olha, Ele está dizendo o seguinte: a minha alma, ela tem sede de Deus. Ela não tem sede de vingança, ela não tem sede de prazeres, ela não tem sede de nada que seja externo, mas ela tem sede de Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Interessante, porque ele está vivendo num ambiente pagão, num ambiente politeísta. Ele poderia ser tentado, né, a deixar o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, adorar outros deuses, do Deus vivo, não de um Deus morto, ou de ídolos mortos, que precisam de ajuda humana, mas do Deus vivo, Deus de Israel, Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, o Deus das montanhas, o Deus Todo-Poderoso. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Olha o desejo dele. Quando? Quando ele tem desejo, que ele está diante de Deus. Nós vemos aqui que uma espécie de um afastamento, né? Um afastamento forçado da presença de Deus. Ele se sente isolado, ele se sente privado da comunhão com Deus. Não sabemos se é pecado, mas o pecado ele faz isso, ele nos afasta de Deus. E existe um vazio dentro de nós que só pode ser preenchido por Deus. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. É uma tristeza profunda, é uma tristeza intensa, de dia e de noite. Enquanto me dizem constantemente, ele é afrontado, não é? Ele está sendo ali afrontado. Onde está o teu Deus? E uma coisa interessante é que isso traz a ideia de troca ele. Para que você está com ele? Troca ele. Olha só onde você está, a situação que você está, e você ainda continua crendo, você ainda continua confiando no seu Deus ainda. Troca ele. Onde está o seu Deus quando você mais precisa? Já ouviu isso? Já foi afrontado assim? Onde está o seu Deus quando você mais precisa? O que
diante da dízima e da oferta, que você está aí agora desempregado, passando fome, dependendo de cesta básica, de auxílio emergencial, precisando de ajuda de alguém. Onde está o seu Deus, em que você tanto confia, você tanto almeja? Cadê? Olha para nós, olha como nós estamos bem. Temos vários deuses aqui para adorar em você, creio no único Deus. Adiantou tanta fidelidade, adiantou essa confiança nele. Olha para você ver. Quando me lembro disto, dessa afronta, dentro de mim, para você ver, ele está fazendo ainda uma introspecção interna. Derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão. Ele começa a lembrar. Fui com eles à casa de Deus, com a voz de alegria e louvor, uma multidão que festejava, atrás dele que ele era o líder. De alguma maneira ele liderava aquele momento de louvor, um momento de adoração ali no templo, né? Lembrando que no Antigo Testamento ele traz para nós 7 festas. 3 delas eram as principais, que é a Páscoa, que é o Pentecostes e o Tabernáculo. 3 festas muito importantes, mas intercalando cada uma delas você tem outras festas. No total são 7 festas. Moedim, as festas, né, instituídas por Deus. Então, em alguma dessas festas, em todas elas, ele participava, mas agora ele está privado, ele não tem essas festas mais. Ele sente desejo, ele sente prazer, ele sente anelo de estar participando. Mas ele está privado disso. E ele acha que para adorar a Deus é apenas nesse momento. Mas hoje não, hoje eu e você sabemos, à luz do Novo Testamento, Deus procura adoradores que adorem Espírito e verdade, seja em qualquer lugar. Não apenas em 4 paredes, mas em qualquer lugar. Nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Porque está abatido, amigo? Porque te perturbas em mim. Espera em Deus, pois ainda louvarei pela salvação da sua face. E eu gostaria de falar com você sobre a depressão. Depois nós vamos continuar. E você vai nós identificamos aqui algumas causas, alguns sintomas de uma pessoa que sofre de depressão. E o que é a depressão? A depressão ela é um desânimo, ela é um esgotamento físico, mental, espiritual, é uma inércia, né? É um estresse muito intenso, muito profundo, é aquela melancolia, né? É uma tristeza profunda para ser diagnosticado como depressão, transtorno depressivo, né, alto, mais de 2 semanas já é um sintoma depressivo, tem que ser tratado, tem que procurar alguém. Depressão ela traz a ideia de um buraco, você está caminhando e de repente você cai em um buraco, muitas pessoas não conseguem sair. Depressão traz a ideia de crise. Nós temos crises externas e crises internas. Depressão também é sinônimo também de declínio. Você estava bem, de repente tudo desmorona. Depressão ela tem o seu sinônimo também de debilidade. A pessoa fica débil, fica fraca, adoece. E a depressão, eu gostaria de falar sobre alguns gatilhos que podem, né, desencadear aí um quadro depressivo. Então, temos alguns gatilhos que podem desencadear o quadro depressivo. Não existe apenas um sintoma só, uma característica só, mas são vários que podem desencadear o quadro depressivo. A depressão ela é nada mais nada menos do que uma disfunção, ela é um transtorno de humor, cognitivo, físicos e comportamentais. Então nós temos disfunção de humor, disfunção cognitiva, disfunções físicas e disfunções comportamentais.
Um dos fatores que pode desencadear a depressão é simplesmente o fato de sermos seres humanos. Só pelo fato de sermos humanos. Então você tem a questão genética. A genética é responsável por 30 a 70% dos riscos de uma pessoa ter um quadro depressivo. Por exemplo, você ter uma ideia, se você tem um pai e uma mãe que sofreu de depressão, então o risco de você ter a depressão é 2 vezes maior. Se por acaso você teve um avô, uma avó, esse risco sobe para 3. Então, só pelo fato de sermos seres humanos, nós estamos propensos a adquirir depressão. Faz parte dessa natureza humana nossa, principalmente essa natureza humana caída depois do tempo. Outro fator que você tem são eventos estressores. O que seriam esses eventos estressores? É aquele estresse diário que você passa todos os dias, né? É aquela, muitas vezes, a privação do sono, uma noite mal dormida, né? Abusos físicos, abusos, né? Sexuais, psicológicos, né? Perdas, principalmente na infância, né? Perdas significativas na infância, que isso traz ali para o emocional, para a memória. A questão da má formação na infância, ou seja, a negligência no cuidado da criança em suas faixas etárias, ela é um gatilho que pode desencadear aí um quadro depressivo. Você tem também, falando sobre, né, sobre a questão da genética, eventos estressores, você tem também atividades e substâncias tóxicas, né? Por exemplo, né, o excesso de açúcar, de carboidratos em excesso. Você tem o sedentarismo, né? Você tem também a questão medicamentosa, né? Medicamentos, né? Por exemplo, corticoides, antibióticos, que como você vai tratar de uma certa enfermidade, você acaba também, né, lesando, ocasionando outras, possibilitando outras formas de enfermidade no corpo, e também pode levar a depressão, também pode desencadear isso, pode ser um gatilho, né? O abuso do álcool, né? Drogas ilícitas, né? Você tem também deficiência de vitaminas no corpo e também de hormônios que são essenciais para o nosso funcionamento do nosso corpo. E também você tem também o que? Alterações cerebrais, né? Você tem, por exemplo, a diminuição ali de conexão dos neurônios, que são muito importantes para o nosso corpo, né? O neurônio é uma coisa muito interessante você estudar, um negócio assim fantástico, né? É coisa de Deus, mas não é sobre isso que nós vamos falar, não é? Você tem também a questão de alterações ali dos seus neurotransmissores, né? Responsáveis ali pela serotonina, que é a questão das emoções, né? A noradrenalina, né? Que é responsável pela questão do intelecto, né? Aquelas coisas todas. E você tem a dopamina, né? Que é a questão ali do prazer, da concentração, né? Você sabe que você vai fazer algo e aquele algo vai te proporcionar um bem-estar, então você libera uma dose bacana de dopamina no seu cérebro, né? Então você tem essas alterações e isso pode ocasionar aí, né, um quadro depressivo. E quais que são os ciclos, né, o ciclo de sintomas da depressão, né, dessas alterações, dessas disfunções? Por exemplo, você tem alterações no humor, né, aquela oscilação diária, mais constante, mais de 2 ou 3 semanas, já tem que tomar muito cuidado, né? Você tem, por exemplo, se você tem uma tristeza intensa, profunda, por mais de 2 semanas, é interessante você procurar alguém para conversar, né? Você tem, por exemplo, na questão do humor, a diminuição de atividades normais, atividades que antigamente eram normais para você, hoje já diminuiu bastante,
né? Você tem, por exemplo, falta de interesse, não tem mais interesse por nada, excesso de ansiedade, você tem um medo intenso, medo, coisas que você não tinha antes, agora tem medo de sair de casa, medo de certas coisas. Você tem, por exemplo, uma irritação, a pessoa está sempre irritada, uma irritabilidade. Você tem também um sintoma de depressão, os pensamentos. Por exemplo, uma pessoa que ela tem esse quadro depressivo, ela tem autocríticas constantes. Ela se autocritica. Eu não consigo fazer nada, eu não sei fazer nada, eu não presto para nada, né? Por exemplo, você tem também desesperanças, né? Não tem esperança em nada, é um pessimismo exacerbado, né? Culpas acumuladas. Muitas vezes você quer acumular algo para você, muitas vezes não é responsabilidade sua, e você pega aquilo para você como se fosse sua culpa, porque deu errado, porque foi culpa sua, e muitas vezes não é culpa sua, né? Você tem, por exemplo, diminuição da concentração. Você conta uma piada hoje, amanhã de tarde você vai rir, vai entender. Faz uma pergunta tão simples, mas para a pessoa que sofre depressão, para ela é dificultoso. Ela puxar na memória e dar aquela resposta rápida, ela não consegue, né? O pensamento fica mais lento, né? Tem uma baixa estima, né? Um excesso de autopiedade. Você tem também o que? Pensamento de morte. Seria melhor se eu morresse. Se eu morresse agora, acabaria tudo. E um caso mais grave, até mesmo desejo de suicídio, de tirar a própria vida. E o índice de suicídio hoje é muito alto, altíssimo, ainda mais nesses tempos que estamos vivendo. Você tem aquela questão de potencializar o negativo. Tudo aquilo que está errado dá aquela potencializada, aumenta. Você pega daquilo o mês inteiro, o ano inteiro, pega aquilo que foi negativo e vai potencializando aquilo. Você tem também aquela autocomiseração. As pessoas têm pena de mim, eu preciso de alguém, preciso que alguém me ame e tal. Você tem também alguns tipos de sintomas de depressão, no físico. Vai manifestar no físico, por exemplo, falta de energia. Falta de energia para fazer as coisas, uma fadiga, cansaço fora do normal, dores no corpo. Você sente dores no corpo, não tem que fazer nada, né? Alteração do sono, noites mal dormidas, não consegue dormir direito, né? Insônia, ela entra aí nesse caso, né? Falta de apetite, ou muitas vezes o aumento do apetite. Algumas pessoas comem de menos, não querem comer nada, e outras comem demais. Depende aí do seu organismo, depende do seu corpo. Falta de libido sexual, falta de prazer sexual. Falando assim, mais para quem é casado, né? Precisa estar muito antenado a isso, tomar muito cuidado, precisa ser tratado, né? Não tome decisões em momentos de depressão, né? Mas tente procurar ajuda. A procrastinação vai deixando tudo para depois, empurrando para a vida. Automutilações, né? É comum a gente ver em adolescentes, em jovens, temos em adultos também. Você tem também alterações de disfunções nas interações sociais. Então você tem alteração no humor, nos pensamentos, no físico e também nas interações sociais. As interações sexuais, nas interações sociais, você tem ali, né, aquela insatisfação, críticas, né, interpessoais, ninguém serve para você, todo mundo está errado, você não vê ninguém com bons olhos, nada que as pessoas fazem está bom. Porque a pessoa está naquele momento e precisa de cuidado. Não é agora o momento de julgar esse tipo de pessoa. É uma solidão intensa, mesmo estando no coletivo. Mas no final de semana ela estava no futebol, estava no churrasco. Durante a semana a pessoa está com mimimi, mas não é. Manifesta de várias formas, precisa ser cuidado. Ela se sente só. Não
não quer ficar com ninguém, né? É aquela falta de vontade social, ela se reclusa, se fecha dentro do seu quarto, fecha as cortinas, apaga a luz, entra debaixo do cobertor e fica ali, não quer ver ninguém, não quer ouvir ninguém. Isso foi da depressão, alguns sintomas, alguns gatilhos. Se você conhece alguém, ou talvez eu estou falando com alguém que está por isso, até para você que eu quero falar. O Salmo 42 é para você, o 42 e o 43 é para você. Olha que coisa interessante. Porque está abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Fazer perguntas para si mesmo é muito bom. Faça perguntas para você mesmo. Faça autoavaliação, entre em você mesmo. O versículo 6 diz assim: o meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. E uma coisa interessante é que a alma abatida traz a ideia de encolhida, encolhimento. É aquela posição fetal que o bebê fica dentro da barriga da mãe no período da gestação. Encolhida, toda encolhida. Ela não quer ver ninguém, ela tem medo de tudo, de todos. É assim que está a alma deste homem. Dentro dele, a alma dele, a nefesh, psique, o eu dele, está assim, está abatida. Está abatida, está reclusa, está acanhada, está encolhida. Está perturbada. Perturbada das ideias de sacudida, violentada para um lado e para o outro. A alma dele está assim, por causa de Deus, por causa desse afastamento. Alguma coisa aconteceu. Ele está fazendo perguntas. É bom fazermos perguntas. Por que estamos nessa situação? Por que eu estou nessa? Por que eu estou assim? Isso é muito importante. Meu Deus, dentro de mim minha alma está abatida. Por isso lembro-me de ti desde a terra do Jordão. Ou seja, ele está a leste, né? Não está em Jerusalém, não está ali no sul, especialmente ali no reino de Judá, ou em Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Desde os Hermonitas, ou desde o Monte Hermon, monte alto que temos em Israel, desde o pequeno monte, o Monte Mizar, não sei como é que está na sua versão, mas ele está olhando. E agora ele vai mudar a cena. Agora ele já não está mais em um esconderijo, um buraco, uma caverna. Ele agora vai mudar a visão. Agora a figura de linguagem é outra. Olha que coisa interessante. Um abismo chama outro abismo. Ou seja, há uma procrastinação, há um aumento de problemas, há um pessimismo aqui, muito reinante, muito forte de quem tem depressão. Um abismo chama outro abismo, ou seja, um problema em cima de problema. Quando pensa que pode melhorar, que não pode piorar, algo pior acontece novamente. Ele está assim. Um abismo chama outro abismo. A ruína das tuas cachoeiras. Agora ele já não está mais sedento. Agora ele já está sendo inundado. Ele está passando por tormentas. O ruído das tuas cachoeiras. Ele está vendo, né? Porque não sei se você sabe, mas o Hermon que alimenta o Jordão, ele vai desaguar no Mar Morto. E quando vem acompanhando do Monte Hermon até chegar, você vai vendo essas cataratas, essas quedas de água, né? As quedas de água que vem dando, uma sobre a outra, vem caindo. Ele está acompanhando aquilo e ele se sente ali. Quanto mais ele pisa, mais ele vai entrando, mais ele vai se afundando, mais ele vai descendo, mais ele vai descendo, e as águas por cima dele, as águas cobrindo ele. Ele está sentindo assim: as tuas ondas e as tuas vagas têm passado sobre mim. Olha só. Olha que coisa interessante. Contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia. Ele oscila, há uma oscilação. De dia e de noite a sua canção estará comigo. Uma oração ao Deus da minha vida. Olha a oração que ele vai fazer. Direi a Deus, minha rocha. Já que ele sempre oscila, meu Deus não. Deus nunca oscila. Deus ele está. Ele é inabalável. Em Deus não há sombra de variação, nem mudança. Por que te esqueceste de mim? Para você ver.
Você vê que ele está em um afastamento forçado, você vê que ele tem um sentimento de abandono, tanto no 3, como no 9, como no 10. Você vai ver que está um sentimento de abandono, ele acha que ele foi abandonado. Porque ando lamentando por causa da opressão dos meus inimigos. O Senhor me abandonou. E olha como eu estou. Por causa dos meus inimigos. Por causa dessa má administração, gerenciamento da perseguição. O negócio não é o que fazem com você, mas é o ressignificado que você vai dar ao que fizeram com você. O que você vai fazer com o que fizeram com você? A sua força consiste nisso. Com ferida mortal em meus ossos, só para você ver, é profundo o sofrimento dele. Me afronta os meus adversários. Quando todo dia me dizem, onde está o teu Deus? Ele crê que Deus vai mandar sua misericórdia de dia e de noite, haverá que Deus vai cantar para ele. Mas parece que nada acontece. Então ele oscila novamente, a fé dele vai em cima e vai embaixo. Com ferida mortal em meus ossos, me aponta meus adversários. Quando dizem de dia, onde está o teu Deus? Cadê o teu Deus por isso agora? Você está sozinho, você não tem ninguém. Você está sozinho. E agora o que você vai fazer? Porque estás abatida, encolhida, ó minha alma. Espera em Deus. Olha que coisa linda. Esperar. Ou seja, persevera em Deus. Continua em Deus. Se você está passando por uma depressão, lembre das coisas boas. Procure lembrar de coisas boas que aconteceu com você. Seja grato. Tenha um diário das coisas boas que acontecem com você. Hoje eu acordei, graças a Deus. Eu tô vivo. Esqueça tudo aquilo que está de errado, que fizeram com você, e se foque nas coisas boas, nos pequenos detalhes da vida. E uma coisa importante é esperar em Deus. Tenha esperança, porque a desesperança é um dos sintomas de quem é depressivo. Mas tenha esperança em Deus. Pois ainda, olha só o ainda de Deus, ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Quero que você abra Abacuque 3. Abacuque capítulo 3. Olha que coisa interessante. Olha só que coisa linda, versículo 17. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Olha que coisa interessante. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas ou das corças, e me farás andar sobre as minhas alturas. Olha que coisa linda. Olha o ainda de Deus para você. Olha o ainda de Deus para você. Ainda há esperança para você, para sua casa, para sua família. Ainda há esperança. Olha o que diz Jó. Jó capítulo 14. O livro antes. Olha que coisa linda. Do 7 ao 9. Jó 14, do 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos.
Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Olha que coisa. Olha o ainda de Deus. Para sua casa, para sua família. E por quê? Nós passamos por esse esgotamento físico e espiritual. Como eu falei, só pelo fato de sermos seres humanos. Todos nós temos o nosso momento de debilidade, de depressão. Todos nós temos aqueles 15 segundos de loucura. Só pelo fato de sermos seres humanos. Você tem também, irmãos, doenças psicossomáticas, que ao decorrer dos anos, não tratadas, não gerenciadas, não administradas, vão desencadear doenças do nosso corpo físico. Né? Você tem aí também o que? Cansaço físico e mental. Você tem aí, né, síndrome de Burnout, depressão de Burnout, não é? Você tem, por exemplo, hábitos sedentários, não fazer nada, comer, deitar e dormir, 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 hábitos sedentários. Você tem também o que? Peso das responsabilidades, muitas vezes são maiores do que você, mas é aquela responsabilidade que te bate como pai, a responsabilidade como mãe, como líder espiritual, como líder do departamento da empresa, não sei. Você tem esse peso que pode trazer um esgotamento físico e espiritual. Você tem também o que? Aquela questão de temperamentos não controlados. Principalmente a pessoa, quando ela é melancólica, ela é mais propensa a desencadear um quadro depressivo. Por exemplo, grandes sucessos. Você lembra de Elias? Quando Elias vence ali os profetas de Baal e Azerá, ele foge de uma mulher, ele pede a Deus a morte, ele quer se isolar, quer ficar sozinho depois de uma grande vitória. E assim também, como nós somos seres humanos, somos propensos a isso. Você tem também o que? Ataques espirituais, opressão espiritual, né? A incredulidade, não crer em Deus, não ter fé em Deus, quem sabe um fracasso pessoal, ou decepção, ou traição de quem você menos esperava. Mas olha aqui, ó, porque está abatida a minha alma, porque te perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda há o ainda de Deus para mim e para você, para sua casa, para a sua família. Tome posse dessa vida, tome posse desse salmo. Se identifique com esse salmista que chorava dia e noite, estava preso no passado, a alma dele está abatida, está encolhida, está perturbada, ele está oscilando, um dia ele está bem, outro dia ele está extremamente mal. Isso é constante. Ainda tem os ataques dos opressores, dos inimigos à volta, dos ímpios que estão à sua volta, que não entendem a história que ele teve com Deus, a história que ele passou. Mas pastor, como que eu posso ajudar uma pessoa que está em estado de depressão? Meus irmãos, como ajudar uma pessoa com depressão? Como ajudar uma pessoa que está com depressão? Primeiro, informe-se. Busque informações. Procure saber o porquê, o que é, o que está acontecendo. Faça uma autoanálise agora. Talvez você quer ajudar alguém. Se informe primeiro. Segundo, ouça sem fazer julgamentos. Apenas ouça. Não tente resolver o problema. Porque muitas vezes, para você, a situação
se resolve facilmente, mas para a pessoa que está em depressão, ela não consegue. Quando você fala com ela que é só ela fazer isso, ela fala, mas então sim, eu não consigo, realmente eu sou incompetente, realmente eu sou incapaz, eu sou inútil de verdade. Apenas ouça. Terceiro, entenda o tratamento, né? Os medicamentos que vai tomar, os efeitos colaterais que podem acontecer, principalmente você que é casado. Entenda o que vai acontecer, procure saber quais são os efeitos colaterais dos remédios, não é? Ajude ativamente. Ajudar ativamente é o que? Se envolver na vida comum da pessoa. Se ofereça para ajudar ela a arrumar a casa, lavar o banheiro, lavar a roupa, estender a roupa, passar pano na casa, não sei, mas ativamente. Procure envolver ela nos serviços para que ela se sinta útil de alguma forma. Quinto, ela é uma pessoa. Ela está depressiva. Ela não é depressiva. Ela está num momento de depressão. Mas ela não é uma pessoa depressiva. Entenda isso. Ela está vivendo esse momento agora. Isso vai passar em nome de Jesus. E muitas vezes com a sua ajuda. Deus quer usar você. E sexto, evite a culpa, evite o pessimismo, não julgue ela, não culpe ela, não procure culpados, não faça isso não. Sétimo, sabe uma coisa interessante? Ofereça para essa pessoa esperança. Ofereça esperança. Isso que o Salmo ensina para a gente. Ofereça esperança. Ofereça esperança. Porque ela já está desesperançada, para ela não tem mais jeito. Mas então, ofereça a esperança para ela. Ofereça a esperança para essa pessoa. Oitavo, podemos colocar a questão de, quem sabe, procure ajuda própria para você que vai ajudar uma pessoa com depressão, ou você está com um sintoma depressivo. Procure ajuda para você, ou ajuda própria, para poder ajudar a outra pessoa. Procure um profissional na área da saúde. Você tem aí psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, e também ajuda espiritual. Procure uma igreja mais próxima da sua casa, um pastor sério, uma igreja séria e relevante, que saiba trabalhar essas questões. E buscando, aqui você tem 3 técnicas anti-depressão. Primeiro, agenda. Por que agenda? Olha só, agenda é aquelas coisas que sejam prazerosas para você. Coloque na sua agenda, amanhã eu vou ler um livro. Amanhã eu vou assistir um filme com a minha família. Amanhã eu vou fazer uma atividade ao ar livre. Eu vou caminhar, vou andar de bicicleta, vou pedalar, não sei, vou fazer uma caminhada com alguém. Coloque isso na agenda. No dia a dia. São técnicas antidepressão. Você não entrar nesse período, nesse estado depressivo. Escuta. Porque escuta. Se posiciona. Este escudo fala de se levantar, se posicionar contra tudo. É você contra-atacar os pensamentos negativos. Então você vai potencializar suas qualidades. Eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, eu sou isso, eu sou filho de Deus. Eu sou um excelente pai, eu sou uma excelente mãe, sou um excelente filho, sou uma excelente sogra e tal. Você vai potencializar suas qualidades. Todos nós temos qualidades. E terceiro, espada. A espada aqui é o quê? É você anotar os pontos e focos positivos da sua vida. Seja grato a Deus. Seja grato a Deus. Seja agradecido. Tenha uma caderneta de agradecimento todos os dias. Você poder anotar. Hoje Deus fez isso. Hoje eu fiz isso por alguém. Hoje alguém fez isso por mim. Hoje foi assim. Hoje foi assado. Hoje foi...
Então, comece a anotar os pontos e focos positivos. Isso ajuda muito. E observação. Procure ajuda espiritual e médica. Não estou aqui de forma nenhuma negligenciando os profissionais da área da saúde mental, de maneira nenhuma. Estou aqui procurando de alguma forma te ajudar. Procure um pastor, uma ajuda espiritual, uma igreja séria. E também procure medicina, médico, ajuda médica, profissional na área da saúde para te ajudar. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente. Até o nosso próximo encontro. Querendo Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, agora e sempre. Amém.